Bom, então vamos lá. Vamos ao nosso capítulo 14, então, vamos tratar um pouquinho da história da Igreja do século IV ao século XVI. Então, vamos falar aí de 12 séculos da Igreja Católica em um pouco mais de uma hora. Tá? Um resumo do resumo da síntese. E aí diz a reflexão. Eu vou ler a reflexão aqui para que a gente possa já discutir, porque é uma reflexão muito interessante, essa reflexão aqui. Diz assim: fé cega e dominação. Tem muito a ver, inclusive, com a atual situação nossa por aqui, né? A razão é uma ferramenta que Deus disponibilizou, que nos disponibilizou ao homem, para se precaver dos perigos camuflados e sutis que encontra em sua caminhada existencial. Quando se dá crédito a algo em que a razão é cerceada, estar assinando a nossa submissão e subjugação. O homem utiliza como ferramenta de domínio o medo e as crenças daquele a quem quer submeter. Estariam as religiões que pregam a admissão de certos dogmas submetendo o profitente ao seu domínio e controle? Então, isso tem muito a ver com a razão. Quando fala em razão, é assim, eu ainda sou responsável pelas minhas atitudes e por aquilo que eu faço com aquilo que eu tenho, né? Eu tenho a razão, eu tenho a fé. Se eu pender tudo para a razão, eu me torno um cético. Se eu pender tudo para a fé, eu me torno um subjugado. E aí a culpa não é das religiões em si, né? A culpa é minha mesmo, é nossa, de cada um de nós. O que que eu faço com aquilo que me jogam, aquilo que me impõem, aquilo que falam para mim? Eu uso a razão para fazer o meu caminhar ou uso somente a fé? Esqueço de pensar, jogo a razão no lixo, no bom sentido, e uso somente a fé naquela pessoa, naquela coisa que ela me faça conduzir o meu caminhar ou a minha vida. Então, é um pouco complicado quando nós falamos em fé cega e dominação. Exatamente esse texto, ele é chocante, ele é agressivo, né? Quando a gente fala em dominação, pode ser dominado pela sua própria fé e que é utilizado como domínio por algumas seitas ou por algumas grupos, né, que pode tornar-nos submissos. Esse é um perigo. Então, em cima dessa reflexão, a gente vai falar um pouquinho da Igreja Católica. Antes de a gente falar um pouquinho da Igreja Católica, lembrando que nós não vamos fazer qualquer crítica a respeito da Igreja Católica. Nós vamos falar de fatos, né? Qualquer crítica, ela é irrelevante nesse momento. Nós vamos falar da história da Igreja Católica. Ela tem o lado bom e o lado ruim. Eu decido aquilo que eu quero, ou a quem vai seguir da Igreja Católica, ou ela que decide o que ela vai fazer com isto quando ela entra na, na crença, na doutrina da Igreja Católica. Então, nós vamos nos ater somente no histórico da Igreja Católica, nesse pequeno intervalo de 12 séculos aí, entre o 4 e o 16. Ok? Custódio, Sim. eu agradeço você por esse lembrete, porque eu sou um testemunho da necessidade da gente tomar cuidado disso, porque hoje, durante os estudos que eu estava fazendo, para humildemente me preparar para a aula, sem querer, né, pela história que nós vamos ver, a gente sente uma certa revolta por alguma forma de ser de determinada igreja em determinada época. E eu percebi que ao eu extravasar, eu firo, digamos, a sensibilidade da minha própria esposa, que tem uma tradição que é diferente da minha. E a tradição dela é inclusive a origem de onde eu vim. Então,
se eu tive a fé raciocinada, saí um pouco de eventual fé cega e procurei equilibrar a fé, que eu considero fé, aquilo que você acredita no que você não vê, naquilo que você não raciocina e prova para o teu cognitivo a verdade do que você está vendo. Porém, às vezes o estágio de outras pessoas, sobretudo com quem nós convivemos, até conjugalmente, não está assim no mesmo patamar. Então aí cabe uma renúncia ao nosso pretensiosismo, sabe, a nossa vaidade e a gente entrar na vibe, no equilíbrio com quem você convive. Acho que isso vale para a vida conjugal e acho que vale para a vida social. Então, eu agradeço esse lembrete seu, porque serviu a carapuça para mim. Obrigado. Não combinamos isso, Iraê. Não combinamos. Eu falei porque é interessante. A gente tem Exatamente. nós humanos temos a tendência de pegar a história e transformá-la em crítica pelo fato de eu compreendê-la de forma errônea, né? Ela é só história. Ela é só a história. E ela é o que é, parte do que ela é pela história do que ela foi ao longo desses 21 séculos aí que ela andou pelo planeta. Bom, vamos lá. Então vamos lá no introdução, também vou ler a introdução, vou pegar os trechos pequenos para ler, porque fica mais fácil, né? E eu deixo os longos para vocês, ok? A Locutor Manuel. introdução. Oi? Vamos deixar os longos para o locutor Manuel, para Joel, à tarde. Isso, para essas vozes mais melodiosas do que a minha. É, Introdução. Esse capítulo tem por finalidade fazer um retrospecto histórico, né, bem lembrado, do nascimento da Igreja Católica, seu desenvolvimento e seu apogeu, até surgir fortes oposições aos comportamentos dos seus mandatários. É isso mesmo. E agora eu vou pedir para um de vocês ler o 14.2, que diz do nascimento do cristianismo no século I. Quer dizer, embora a gente vai falar do século IV, a gente vai dar uma puxadinha lá no século I, onde iniciou efetivamente o cristianismo, sem ser chamado de cristianismo ainda, né? Posso ler. Pois não. Nascimento do cristianismo, século I. Da crucificação de Jesus ao Pentecostes, os discípulos se mantiveram reunidos e o Mestre aparece materializado 8 vezes até o fenômeno da ascensão. A partir de então, os discípulos iniciam tarefa evangelizadora. Alguns ficam em Jerusalém e outros se deslocam para as diferentes regiões do império e fora dele. Além destes, Paulo, o convertido de Damasco, tem um papel fundamental. Essa saída dos discípulos faz com que eles se dirijam às comunidades judaicas dentro e fora da Palestina, convertendo ao cristianismo muitos deles. Paulo e outros apóstolos se dirigem aos povos gentios, não judeus, principalmente os gregos, os povos da Ásia Menor e os da capital do Império Romano. Neste período, segunda metade do século I, surgem os primeiros escritos que se tornaram bases do Novo Testamento. Ele faz uma síntese exatamente do nascimento do cristianismo, né? Lá no século I. Nós já falamos bastante disso. A gente vai lembrar dos evangelistas que fizeram um trabalho maravilhoso na época, evidentemente, na divulgação do cristianismo, muito muito mais relevante aquela época, onde 12 saíram para fazer divulgação a pé, né? Não tinha metrô, não tinha moto, não tinha carro, não tinha absolutamente nada. Era WhatsApp. WhatsApp, não tinha nada. Era o pezão e a fala, né? A voz, né? E ainda nada escrito. Para lembrar, não tinha nada escrito ainda, né? Eventualmente, algumas anotações que eles saíam, mas basicamente eles levavam o aprendizado do que eles aprenderam e eles divulgavam aquele aprendizado aos povos
das cercanias, onde eles estavam presentes ali. Então, eu diria assim que eles fizeram um papel relevante, tiveram um papel relevante na divulgação do cristianismo naquela época, lá no século I. Muito maior do que nós fazemos hoje com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube, com a internet toda. Nós não fazemos muito pouco, fazemos muito pouco perto do que eles fizeram com as ferramentas que eles tinham na época, que eram só ele, um só, né? Um grupo de 12 se espalhando pela região, apesar de sandália, aquela sandália franciscana, né? Ruim de andar no meio das pedras, você imagina um trabalho que esses caras tiveram. É assim que eles fizeram, então, a divulgação da tarefa, que ele chama aqui de tarefa evangelizadora. Engasgou aqui. E, bem lembrando de Paulo, a importância de Paulo na igreja, na divulgação do cristianismo pela Igreja Católica, né? Paulo foi tão importante que, em alguns momentos, dentro da própria Igreja Católica, que se a Igreja Católica não tivesse já o nome de cristianismo, certamente ele seria chamado de paulinismo. É, tal foi a contribuição de Paulo para o cristianismo. É muito forte, é muito forte. Quem não teve oportunidade de ler um pouco de Paulo, leia, e vocês vão perceber o quanto esse camarada trabalhou o cristianismo de forma a fazer a divulgação que ele fez. Dentre todos que fizeram a divulgação, daqueles 12 que Jesus pediu para fizesse a divulgação, Paulo foi o maior deles, embora não tivesse o compromisso direto de Jesus. Ele foi compromissado um pouco depois, mas ele foi de uma importância danada para o cristianismo. Ele é de uma importância danada para o cristianismo até hoje. Até hoje. E, o O iro- pessoal e, a, não dá muito. iro- e a Foi. ironia é que ele era, né? Ele era contra, ele perseguia os cristãos. Até eu sugiro, você falou aí, ler sobre, quem quiser uma informação mais romanceada, vamos dizer, e que tenho certeza, acho que a maioria aqui já leu, é Paulo e Estevão, né? A psicografia. Esteve. É Uhum. espetacular. Não, é fantástico, sim. Muito, muito bom. E ele foi o que mais divulgou entre os gentios, né? Porque, na realidade, na época, os evangelizadores saíram divulgando isso aos judeus, que era muito mais fácil, povo judaico. O Paulo trabalhou muito mais os gentios, aquele povo que não era judeu, que era mais difícil de você fazê-los compreender uma nova doutrina. Lembrando que os não gentios, desculpa, os não judeus, os gentios, eram pagãos. E pagão tinha vários deuses, né? A doutrina pagã trabalha com N deuses. E aí vem um camarada falando que só tem um Deus. E aí? E Fácil, né? aí? O que eu faço agora? E aquele monte de Deus que tem deuses, né? Que está no meu caminho. Como é que eu faço com ele? Então deve ter tido um trabalho muito forte, penoso. Paulo também foi penoso. Então o século I foi um século brilhante para esses divulgadores do Evangelho. Eu diria que a raiz, né, a base do cristianismo se deu lá no comecinho, século I, II e III, né? Depois começou uma parte mais... Aí já está enraizada, aí a semente já está plantada e já floresceu um pedacinho da árvore. Agora é fazer com que essa árvore seja gigante, né? Falamos do tema agora, que ela seja a gigante, e se tornou gigante, a partir desses 20 e poucos séculos aí pela frente. Bom, cristianismo primitivo até 313. É o próximo texto. Alguém pode ler para a gente, por favor? Eu Eu leio. li. Tá, então vai mesmo. As Vamos lá, igrejas Esperão. cristãs vão tomando vulto e as comunidades
se ampliam principalmente nas grandes metrópoles como Antioquia, Alexandria, Constantinopla, Jerusalém, Roma e Éfeso. A mensagem cristã atinge os cidadãos de todas as classes, fornecendo consolo aos mais sofridos e aos marginalizados da época, como os escravos e os pobres. Até o ano 300, muitos núcleos cristãos vão se estabelecendo nas cidades e vilarejos de todo o império, desde a Inglaterra até o Egito, Etiópia e de Portugal até a Índia. O papel do presbítero, o mais velho, e do diácono, ajudante, é fundamental neste núcleo. Esse período é rico em doutrinas. O conjunto das igrejas vão também montando suas próprias rotinas e pensamentos. Periodicamente, periodicamente ocorre reunião de bispos responsáveis pelas dioceses, grupos de paróquias. Uma das funções desses bispos é nomear ou destituir párocos das igrejas sob sua jurisdição. A- Me permita, Custódio, só para dizer, aqui Não. reforça aquele depoimento que eu fiz agora há pouco. A minha esposa, quando eu li isso aqui, eu me vali da experiência dela na Igreja Católica de me explicar que é um diácono, o que é um presbítero, o que é uma diocese, bispo, por que que demite, entendeu? Então, na verdade, somos todos ecumênicos na procura de saber, e ela me ajudou. Aí eu fiquei quietinho e agradeci, né? É isso aí, é isso aí. Percebe que nós falamos lá no primeiro século, no século I, foi plantado, mas esse cristianismo primitivo, né? Esse é aquele que a gente, dentro da nossa doutrina espírita, a gente se baseia muito no cristianismo primitivo, que é onde nasceu até o ano 300 por aí. Depois a gente vai ver que houve uma gana por poder, e aí, onde tem poder em demasia, há distorções daquilo que se fala ou daquilo que se faz, né? E Tem aí muda muita um pouco, corrupção. muita corrupção. Aí começa a acontecer de tudo. O poder, ele destrói sociedades, ele destrói grupos, e ele determina coisas inacreditáveis para que o poder se perpetue. Mas até o ano 300, a gente vai ver que o cristianismo primitivo ele foi embasado muito naquilo que Jesus efetivamente falou. Tá? A essência do que Jesus falou ficou bem perpetuado até os anos 300, bem forte, que nós chamamos aqui de cristianismo primitivo. E aí é claro que vai montar, né, vai criar igrejas cristãs nas grandes metrópoles. E ele vai dar muita ênfase àqueles grupos que são mais sofredores, aqueles escravos ou aquelas pessoas marginalizadas pela própria sociedade. E esses grupos vão se formando pequenas paróquias, né? E isso há uma formação das igrejas e o que é chamado de paróquia. Grupo de paróquias vai dar lá uma diocese, que até hoje é usado o mesmo sistema. Mas essas paróquias, ela concentra essas pessoas num determinado grupo homogêneo, pessoas homogêneas, né? Então, facilita muito a conversa, a troca de ideias entre elas. Lembrando que essas pessoas ainda não têm o poder de questionar algumas coisas. Então, foi colocado da forma que foi colocado e eles, né, fizeram a aquisição pura e friamente como veio. Hoje não, hoje já se questiona muito, mas aquele grupo não tinha esse poder de questionamento. Fala, pois não é um. É o seguinte, uma coisa que se deve
levar em consideração até vamos dizer assim, até o final do primeiro século pós-Cristo, ou meados do segundo século, ainda tinha pessoas que tinha contato, que teve contato com Cristo, ou seja, aquele primeiro grupo que eram remanescentes da época de Cristo. Então, Sim, o cristianismo nessa época era ainda o cristianismo de Cristo, sim, se podemos dizer assim, né? E depois desse período foi que nós começamos a perceber as pessoas, a segunda fase, a segunda geração, né? Que foram Orígenes, outros grandes pais da igreja que vieram e começaram a ensinar aquilo que ouviram, porque não havia tantos escritos, e aquilo que eles entendiam por ser certo. Então, se pensarmos na fundamentação da igreja, do início do cristianismo, a primeira fase realmente foram aqueles que ouviram de Cristo, que tiveram contato com Cristo ou que foram ensinados pelos discípulos de Cristo. Mas a segunda fase já é pessoas que ouviram e aí transmitiram aquilo que eles entendiam por ser verdade. Então, aí, a partir daí já começam as distorções. Por isso que mais tarde nós vamos ler até ainda, vamos ver os concílios, as necessidades de chamar o povo e dizer assim, olha, é assim que vai ser interpretado. Por isso que nesse período aqui até fala que é um período rico em doutrinas, em ensinamentos. Aqui na leitura, aqui no segundo parágrafo, nesse pedaço, fala da Inglaterra até o Egito, da Etiópia, de Portugal também. Eu revi essa semana, aliás, sábado, um filme em que se falou de Pelágio, Uhum, que é o Rei Arthur, uma das Pelágio. últimas versões que tem, que é o Clive Owen, que é como que o Rei Arthur era o filho de um romano na, com uma Bretanha e comandava a tropa ali da Bretanha. Quando a Igreja Católica sai, o sonho dele era para voltar para Roma para ver aquela Roma que o Pelágio falava. Só que a própria Roma que o Pelágio falava não existia porque ele foi morto porque foram contra os ensinamentos dele. Aí ele resolve não ir e ficar e criar o reino da Inglaterra. é interessante aqui esse termo, só para a gente relembrar aqui, o papel do presbítero, o mais velho, né? Tinha aquela ideia a pessoa mais antiga era a que transmitia maior verdade. Não é porque ele Uhum. era mais velho, a mais antiga, a mais idosa, é porque ela já tinha a informação de longa data. E ela detinha uma informação mais verídica, não que seja totalmente verídica, mas a mais verídica. Então, essa é a pessoa que fazia a transmissão da informação. Ela tinha a responsabilidade para isso e ela era respeitada por esse motivo. E aí, em seguida, o diácono, que é o ajudante. Certamente o diácono é aquele cara mais jovem, mais novão, que vai ouvindo e vai transmitindo, que daqui a pouco ele se torna o presbítero e ele vai essa transmissão de informação da coisa mais antiga para a coisa mais nova. Eu vejo que isso é uma tentativa de manter viva aquilo que foi ouvido de Jesus, ou seja, a palavra de Uhum. Jesus se perpetuando a partir da transmissão das pessoas mais antigas para as pessoas mais jovens. Custódio, É, oi. inclusive, essa questão do diaconato, ela começou lá no livro de Atos, capítulo 2, quando os discípulos estavam querendo pregar, mas havia também a necessidade de se fazer a ação social da comunidade. E aí os discípulos elegeram alguns para poder fazer esse tipo de obra. Então,
esse diácono, ele é tipo uma pessoa que é encarregada do serviço geral dentro da comunidade. Ainda hoje, dentro da Igreja Católica, se eu não me falha a memória, existe diáconos que ele cuida da ação social da própria igreja, da própria paróquia. Os diáconos, hoje em dia, são aqueles seminaristas que estão prestes a se ordenar, digamos assim, estão no último ano, e são aqueles que hoje em dia se fala que são os diáconos casados, que eles podem celebrar, só não podem consagrar durante a missa. Então, eles podem até celebrar uma missa, mas sem a consagração. É, Que eles permitem, por conta de comunidades que você não consegue ter padres, então esses fazem essas missões. E o que seria o presbítero dessa época aí são os padres, que já estão ordenados hoje em dia. acrescentando ao que o Manuel colocou, existem diáconos que eles não são religiosos, mas são aqueles fiéis dentro da igreja, aqueles que frequentam sempre, tem mais ajuda na administração da própria igreja, administração financeira, administração, essa parte administrativa da própria igreja, que eles auxiliam ao padre a fazer isso. E tem algumas liberdades, como o Manuel falou, bem falou, né? Que eles têm, Celebra casamento, batizado, celebra eles até podem fazer missa, isso. só não pode consagrar. Quando não existe um padre, efetivamente, o diácono ele pode fazer esse tipo de serviço. E só levando também essa hierarquia para a Igreja Católica atual, isso é informação da minha esposa, esses diáconos são também chamados de ministros na Sim, Igreja Católica. Né? e tem algumas igrejas católicas que eles ordenam oficial, ou seja, faz uma cerimônia oficial para toda a comunidade ver que aquela pessoa ela tem uma certa relevância dentro da comunidade. Isso surgiu lá em 300, né, até o ano 300 depois de Cristo. Então, nós O meu estamos casamento foi lembrando. ministrado por um diácono. Desculpa, eu não ouvi, Tati. O meu casamento foi feito por um diácono. Ah, é? E tem validade? Era Você é amigo da casada de família. verdade, Tati? Tem. Não, hoje eu sou divorciada, né? Você Mas foi quando eu me casada? casei A quando piada é eu me assim, casei em teve validade? Pela igreja tem. Então, não era para ter, não, mas Né? acontece. Acontece. Eles podem, né? Como diz 2006. o Elmo, eles podem celebrar, mas não podem. Não, eles podem celebrar casamento também. Casamento eles Pode podem sim. celebrar. Desde Eles que, só não podem desde, consagrar a hóstia. Consagrar que não podem. Não desde pode que não consagrar. desde que não exista um padre naquela paróquia para fazer os préstimos, ele pode fazer isso. Isso dá uma força legal para a igreja. Aliás, tem um dos sacramentos que qualquer pessoa pode fazer, que é batizar. Qualquer pessoa pode batizar. E uma curiosidade. Que às vezes a criança está prestes a morrer, você pode chegar lá e batizar. E depois ela vai à igreja e confirma, né? Mas, a princípio, qualquer um pode batizar. Uma curiosidade que eu queria falar também, nós falamos aqui, né, diácono, ministro, bispo, padre, mas o termo presbítero me parece que é mais usado pelas igrejas evangélicas do que a igreja católica. Hoje sim, hoje é. Hoje o presbiteriano, né? Que é o pessoal da igreja evangélica. Vamos lá, 14.4. Do cristianismo do Édipo de Milão ao primado romano. Aí nós estamos falando mais 300 anos. Vamos dar mais um salto de 300 anos aqui. De 313 a 604. Mais um voluntário para ler, por gentileza. Ninguém quer ler. Parece que é locutor, né? Não, eu leio, eu leio. Porque eu estava porque, como fizeram já a propaganda, eu estava me reservando para ler os concílios, que é o maior. Mas eu já leio esse aqui também, depois eu leio os concílios. Então, deixa eu ler o menor. Deixa eu ler o menor, por favor. Você lê o maior. Bom, isso, leia o próximo, aí, boa. Então, pode ser, Manuel? Vai. Então, do cristianismo. Não brigue. Do 14.4.
do cristianismo do Édito de Milão, 313, ao primado romano, 604. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo faz com que, em 313, a religião cristã seja reconhecida oficialmente pelo Império Romano, deixando a partir desta data de serem perseguidos e martirizados. Em 324, Constantino funda Constantinopla, mudando a capital do Império Romano. Cria o Patriarcado de Constantinopla. Em 380, Teodósio faz do cristianismo a religião oficial do Império. Nesse período, séculos 4 a 6, são elaborados os principais dogmas da Igreja através dos concílios de bispos. Em 384, Jerônimo cria a Vulgata Latina, reunindo todos os escritos considerados genuínos num só livro, a Bíblia Sagrada. No início do século V, Agostinho formula as bases da teologia cristã, dando força à hierarquia eclesiástica. Finalmente, em meados do século V, ocorrem as invasões bárbaras e o Império Romano do Ocidente cai em 453. Bom, tá aí bem curtinho esse salto de 300 anos, mas a importância desta época foi o Constantino, danado do Constantino, né? Graças a ele, a perseguição dos cristãos termina quando Constantino ele reconhece, não oficializa, reconhece a, a religião católica, né? A religião cristã na época, no Império Romano. Então, Roma reconhece, ao reconhecer, deixa de perseguir os cristãos, deixa de ter alimento aos leões da época, maldoso, cara, né? Bom, lá em 380, então, Teodósio, aí sim, ele oficializa a igreja, a religião cristã dentro do império. Então, quando ele oficializa, ele trata isso de uma forma legal agora, e não tem, além das não ter as perseguições, há agora, pela oficialização, tem que fazer a organização da igreja como um todo. Começa, então, essa lá em determinado para o Jerônimo, embora fala-se de Jerônimo, na realidade era uma equipe comandada por Jerônimo, né? Que ele criou lá a Vulgata Latina, e nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada. Nesta época ainda a gente vai lembrar do Agostinho, né? Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como queiram, que também formulou as bases da teologia cristã, que a gente, pela história, a gente lembra que foi até o século XIII, quando chegou lá é, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino deu uma virada na teologia cristã, um pouco diferente de Agostinho, mas Agostinho se valeu, a igreja se valeu da teologia de Agostinho, desta época, do século V até o século 12 ou 13, agora faltou memória agora, 12 ou 13. Estamos falando aí de alguma coisa de 6 ou 7 séculos, né? Que Agostinho de Hipona manteve a sua, a sua, eh, Doença? a sua formulação cristã, né? A formulação cristã ditada por Agostinho de Hipona durante todo esse tempo. Ele foi importante, nós já estudamos um pouco de Agostinho de Hipona, ele foi muito importante para a igreja, para a formação da Igreja Católica. Outro ponto importante aqui é que em 453, ou seja, quase pouco mais de 4 séculos, né, depois do nascimento de Jesus, Roma cai o Império Romano. Quando cai o Império Romano, há um
um desastre, né, geográfico aí que a gente vai ver na geografia em si, na história geográfica do mundo conhecido da época. É claro que há um abalo na igreja também, e esse abalo a gente vai dar uma olhadinha aqui o que acontece com ela. Vamos lá então, mais um trechinho, 14,5, e agora a gente dá mais um pulinho da Igreja Romana de 604, ou seja, do século V, ao grande cisma, lá no 1054, no século XI. Posso ler? Por favor. Em 607, o Papa Bonifácio III, em breve mandato de 10 meses, consegue abrandar o violento e repugnante imperador Focas, conseguindo que ele pusesse fim à controvérsia com o patriarcado de Constantinopla e declarasse num édito ser a Igreja de Roma, a primeira de todas as igrejas, tendo primazia sobre todas as demais, inclusive a de Constantinopla. Estava selado o futuro do catolicismo. O bispo de Roma tinha ascendência sobre os demais bispos. Em 632, nasce o islamismo, com Maomé, e seguido de um ritmo expansionista, toma Jerusalém em 637. Nas igrejas cristãs do Oriente, a doutrina nestoriana e maniqueístas se estabelecem. Neste período, houve também a criação do Estado Pontifício, provocando grandes conflitos contra a Igreja. Os imperadores e príncipes do Sacro Império Romano-Germânico se defrontavam constantemente contra os papas. Surge um período de grandes abusos papais no sentido de ampliação de poder. Bom, aqui a gente vai ver já um reboliço muito forte na Igreja Católica, né? Bom, vamos começar aqui em 604, quando o tal do Bonifácio III aqui, ele só ficou 10 meses, né? E aí, se você pegar a história de Bonifácio III, esse cara teve uma ascensão ao papado muito rápida, muito rápida. Ele, assim, 3 ou 4 anos de vida eclesiástica, ele chegou ao papado. Tanto que para ele se tornar papa, embora eleito, para ele pegar lá o diploma de papa dele lá, o certificado de papa dele, demorou quase um ano de discussão dentro da própria igreja, porque alguns grupos não concordavam. Ele era muito novato dentro das, da, da doutrina, né, do qual ele estava entrando. Mas ele teve uma relevância importante no que ele fez aqui. Quando ele quando se fala aqui desse tal imperador Focas, esse cara queria tornar Constantinopla o centro das atenções e ele queria ser o Papa, ou seja, ele queria fazer um racha na igreja. E aí esse Papa, o Bonifácio III, ele determinou que a primazia da igreja estava em Roma. Roma era a primeira igreja e ela tinha ascensão sobre todas as outras igrejas, inclusive de Constantinopla. Portanto, ele deixou Constantinopla embaixo de Roma. Lembrando que Constantinopla era a Roma, o imperador anterior levou Roma para Constantinopla, né? Então, Constantinopla virou o centro das atenções e o centro do poder com relação ao império. E o Bonifácio, né, o Papa Bonifácio, trouxe de volta o poder da Igreja Católica para Roma. Isso matou a ideia desse tal Focas, aqui, imperador Focas. A história desse Focas aqui não é muito agradável, não. E aí ele diz: o bispo de Roma tinha ascendência sobre os demais bispos, não só
os de Roma, como também os de Constantinopla. Portanto, ele era um bispo com cara de papa, mais acima, né? Um bispo papal. Em 632 nasce o islamismo com Maomé, seguido de um ritmo expansionista e toma Jerusalém em 637. O Islã começa a pegar o poder, começa a ter uma briga de poder aí entre Islã e povo Islã e o povo cristão. A Igreja Cristã do Oriente, a doutrina nestoriana e o maniqueísmo se estabelecem. Lembrando que o maniqueísmo é aquela seita de onde o nosso querido Agostinho de Hipona pertenceu. Não durou muito, o maniqueísmo ela foi derrubado, principalmente pelo crescimento da Igreja Católica, né? Mas o maniqueísmo teve uma importância muito, muito boa nesta época, 632 aqui. Nesse período também houve a criação do Estado Pontifício. Então, aquele bispo que era o ascendente, que era escolhido como um líder lá em Roma, entrou agora num processo do Estado Pontifício, ou seja, criação do Papa, e na criação do Papa, esse bispo mudou de nome, agora é o Papa. E essa coisa vem até hoje, né? Então, é o bispo mais eleito entre todos os bispos, né? Ele é o Papa. Cada vez que o Papa falece, que ele morre, ao concílio, e no concílio, Conclave. conclave, desculpa, obrigado. O Beleza. conclave é. Vocês assistiram o filme Conclave, que está passando Ainda no não. cinema? É É muito muito bom, bom, viu? É muito bom. muito bom. Ele Ele revela muita coisa que existe é, por trás. Tem spoiler, hein? É, é, tem, é um, tem, é tem um- muita coisa que eles revelam que não as pessoas realmente desconhecem como é que é feito os acertos para que seja eleito, a politicagem que existe dentro do próprio conclave ali. bastante romanceado, é fácil de entender, mas nas entrelinhas o filme mostra um poder ali danado entre eles e uma briga muito forte entre os bispos, né? Que na realidade ser o Papa é o objetivo de todo bispo, crescer Tem, como Papa. tem uma série também que passa tá aí nas redes sociais aí, que é os Borgias, também mostra. Os Borges também mostra. É, Eu assisti a série toda também, muito bom, muito bom. Aquele cara foi um picareta, né? é, Independente dele ter sido papa, ele como gente, como pessoa, como ser humano, o cara é catastrófico. Putz, é. pegaram, acho que o pior cara para ser o papa, né? Putz, danado. Ele mostra um podre nesse núcleo de poder, né? O núcleo de poder, o quanto o poder é, destrói o ser humano e destrói todo o reduto em torno dele. Mas é uma coisa engraçada, vamos falar um pouquinho de poder, né? Embora o poder na Igreja Católica tenha essa ascensão até hoje, o filme Conclave mostra muito bem isso, mas ele não atinge o público que vai na missa. Ele não atinge. O cara, Passou na esfera superior. o leigo que vai na missa, aquele que faz as suas orações lá na igreja, não tem a mínima ideia do que acontece do padre para cima. Não Não. sabe. O limite dele é o padre. Isso é muito bom, porque essa podridão, poder entre eles, acontece do padre para cima. Do padre para baixo, o povo é chamado de leigo. O povo não sabe do que acontece. É. Olha, ótimo que não saiba. Ótimo que não saiba. Porque Não, se assim a soubesse, a Igreja pureza fica Católica já tinha maior. ido para o espaço há muito tempo. Já teria mesmo. A pureza do povo é muito maior do que a pureza do poder
que ascende dos padres para cima. Eu estou falando da igreja, mas é em Uhum. todos os movimentos sociais existe isto, o poder. E nós não podemos excluir, inclusive, a doutrina espírita, os poderes que acontecem dentro de uma casa espírita, a gente sabe disso. Mas o povo que frequenta as casas espíritas, como frequenta a Igreja Católica, eles ficam alheios a toda essa história. Uhum. É, E é bom, porque a pureza, a beleza da doutrina, seja lá qual Custódio, for, seu ela fica Custódio, bem. Pois não. me permita, quando você diz assim, é bom que o povo não saiba, será que realmente é bom? Enquanto Será, puro, sim. será, Enquanto será que pureza, sim. essa inocência não desvirtua o processo? Vamos pensar aqui como a gente está falando sobre a Igreja Católica, né? Depois que eu assisti aquele filme do Conclave, já tinha assistido outro, Dois Papas, Dois né? Papas também é muito Dois bom. Papas também são outros que falam Muito sobre uma bom. realidade que existe ali dentro, uma politicagem, que existe ali dentro um conchavo para poder eleger. Eles têm, são chamados de preferidos, alguma coisa assim que eles indicam assim, ó, fulano vai ser, então você vai votar em fulano de tal. Então, já há, assim, é uma politicagem, não deixa de ser. E o poder que essa pessoa exerce sobre as pessoas, que são inocentes quanto ao que está sendo falado, a gente critica muito a política, mas dentro dos grupos religiosos também tem essa politicagem. O senhor falou dentro de uma casa espírita, que eu não tenho muito conhecimento, eu não posso falar. Mas assim, eu vejo como um todo, onde existe alguém que manda e alguém que obedece, vai ver esse tipo de corrupção, vai ver esse tipo de problema. E aí, s- será que o povo não precisaria ter noção dessa situação? Porque vive assim, vive à míngua, sem saber, sem ter conhecimento. Muitas vezes estão dizendo amém a uma coisa que não é de fato. É só um questionamento. Deixa eu ir aí falar que aí ele complementa as coisas aí. Não, eu agradeço porque justamente eu quero ser o advogado dessa sua ideia. Eu concordo com você. Será que seria interessante continuar o pessoal achar que é bom o pessoal não saber mesmo? E o próprio tema, a reflexão que está no topo aqui do nosso capítulo, diz: quando se dá crédito a algo em que a razão é cerceada, podemos estar assinando a nossa submissão e subjugação. Não é Sim. verdade? Então, a partir do momento que nós não temos conhecimento daquilo ou não buscamos o conhecimento, nós estamos assim dando milho para uma coisa errada. Eu dou um exemplo aqui, o centro espírita que eu frequento, eu não fico lá para palestra, para passes, como tinha aí no Paulo de Tarso quando eu frequentava, mas eu só canto antes e já vou embora. Mas eu percebo que o Centro Espírita Francisco de Assis deixou aquela mensagem evangelizadora e partiu muito para o comércio, venda de coisas, que até criaram o Instituto Espírita tal, tal. E aí entra essa mesma comparação, só que o povo que vai lá escutar uma palestra, ele ignora aquela visão mercantilista do próprio centro. Então isso vale realmente para qualquer doutrina, não é verdade? Até para as evangélicas, aquela pessoa que tem uma fé ardente, uma fé cega ali numa exposição, num hino, etc., se ela também, a exemplo dos católicos, ela soubesse o que rola, né, acima desses líderes de igrejas monumentais que são feitas aí, sei lá, com lavagem de dinheiro, elas, sei lá, elas não frequentariam mais aquilo ali. Aí eu concordo com o Custódio. Então, é bom elas não saberem para o bem da fé delas. Mas isso também vale para a política, né? Imagina. Mas, o Iraí, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. E assim, talvez eu vou até um pouco além. É, essa cegueira, né? Essa cegueira produz malefícios. Essa cegueira produz problemas. Porque ela está sendo induzida a seguir uma fé que talvez não seja aquela que ela realmente crê, né? Aquilo que ela realmente tem dentro de si, aquele desejo ardente de seguir o mestre. E
se nós falamos muito sobre o Mestre Jesus Cristo, ninguém está seguindo o Mestre Jesus Cristo, está seguindo alguém que está dizendo ali, ó, tem que ser dessa forma, porque eu interpreto as escrituras, eu interpreto as leis assim, você tem que seguir dessa forma. Pô, mas peraí, ela não tem o direito de saber, de conhecer a verdade? Posso dar o pitaco? Pode. Ah, obrigado. É o seguinte, deixa eu falar aí, deixa eu ver se eu consigo ajudar a botar umas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica, você é do padre, do bispo da tua diocese, para cima, você não sabe o que está acontecendo. Briga de poder que tem, você não sabe. Porém, essa briga, ela não interfere na doutrina. Então, a pessoa que está ali, ela está rezando para Deus, está na sua fé, vai, é isso que interessa. A briga que tem lá para cima, isso não atinge. No caso da política, como foi colocado, a podridão que existe lá, isso vai afetar você. Então, essa você realmente tem que saber e tem que se posicionar daquilo que você quer ou não. Mas, Posso falar Manuel, uma coisinha? peraí, Manuel, Cristo não era transparente? Não tem diferença, Era, eu concordo com o Elvis. Então, ele era transparente. Não tem era, diferença. mas eu tô, Não tem diferença. não, mas eu sei que não tem diferença. Eu sei que não Então, tem É a diferença. assim, mesma Eu coisa. concordo com o que vocês falaram, concordo com tudo isso que vocês falaram. Só que o que interessa, mais do que na vida, na vida religiosa, não só o que dizem que você é o que você acredita, independente de quem te diz. sim, mas a pessoa olha pro líder. A pessoa Isso é olha para o fé padre, cega, para o fé pastor, cega. o rabino. A pessoa Sim, olha para o líder. Então, quando os discípulos olhavam, deixaram tudo, por quê? Porque olharam a vida do próprio Cristo. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo, porque eles olhavam nele e viam sinceridade, viam o caráter, via o exemplo a ser seguido. Aí eu posso dizer assim, os líderes que a gente está seguindo dentro das nossas igrejas, dentro da nossa religião, é pessoa que a gente possa seguir? Não. mas aí eu Concordo. te faço uma pergunta para os católicos, para quem tenha alguma. Não é muito mais fácil você acreditar e seguir um João Paulo II e um Francisco do que um Bento XVI? Jogou bem agora. Eu não entendi a pergunta. A Não é? questão é a seguinte. Faz a pergunta, Manuel, de novo. Pelos exemplos da. Não é muito mais fácil você acreditar e seguir no que fala um João Paulo II, um Francisco, do que um Bento XVI? E quem assistiu o filme Dois Papas vai entender a pergunta do Manuel. Na realidade, é Pois assim. é. O Ratzinger, ele era extremamente político, ele era extremamente. Mas por que ele renunciou? Ele renunciou porque ele viu que ele não estava dando conta de controlar a corrupção dentro da alta cúpula da igreja. Uhum. Então, ele renunciou por isso. Ele não É, renunciou porque, porque assim, ele chegou lá a partir de conchavos políticos sim. e que ele não conseguiu depois segurar todo mundo. Aí, E aí, para melhorar, e como estava no meio de um escândalo, para melhorar, colocaram um que já tem um discurso mais voltado para o povo e menos político. sim. Patrícia É isso. levantou. Alguém levantou a mão. Acho que a Patrícia levantou a mão. Vamos ver a voz feminina aqui. Eu estou nessa reflexão porque, independente da religião, né, se é a igreja, se é o centro espírita, seja onde for, sempre vai haver essas questões políticas por trás por conta da própria vaidade de quem está ali, né, de querer, né? Então, é muito importante isso que o Manuel diz, de que não é por mais que o povo acaba considerando o padre, o bispo, seja lá quem for, o que vale
é o ensinamento, e não a pessoa que está ali. É aquela Uhum. palavra que você foi buscar. É por isso que é muito importante você estar na sua ligação com o divino, independente de quem está passando a palavra, né? O que vale é tudo Exato. isso. Agora, a gente tem a questão de que a grande massa idolatra a pessoa e não aquilo que ela está dizendo. Tanto é que a política está do jeito que está. Porque Sim. o pessoal pega o partido e leva para a pessoa que está representando o partido e não o partido em si, o que o partido deixa tá fazendo, né? Uhum. Então, quando. E aí eu também concordo com o Manuel que se tudo isso vinha à tona, aí essa esperança de esperançar que a gente está discutindo nesse tema, aí acaba. Aí acaba de vez, porque a grande É, maioria porque, não tem esse porque discernimento. aliás, não só a Igreja Católica, como todas as religiões vão acabar caindo. Todas. Exato, É, exato. uma, Ó, eu- uma questão. Oi, Roel. Roel. Patrícia, você que já disse que dá palestra aonde você trabalha aí, né? Quando a pessoa está lhe escutando, ela não está só escutando as suas palavras, aquilo que você está expondo. Ela está olhando também para você, certo? Está olhando para quem está expondo. Então, a minha questão é exatamente esta. É quando o líder, quando o pastor, o padre, seja lá quem for, quando a pessoa está lá na frente, ela não está só escutando as palavras, ela não está só procurando buscar o conhecimento, ela está procurando ver um exemplo. Que era assim que as pessoas viam Cristo. Né? Eles olhavam para a doutrina, eles conheciam, basicamente, eles conheciam a doutrina que era ensinada por Cristo. Porque, como o próprio Cristo disse, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir. E ele cumpriu. Então, assim, as pessoas olhavam para ele e viam aquele que realmente estava cumprindo a lei. Mais do que os fariseus, mais do que os. Não, eu concordo, Elmo, contigo, Então, porque, assim, porque foi o que eu coloquei no começo. Quando eu estou ali fazendo a palestra, não adianta eu falar daquilo que eu não acredito ou daquilo que eu não coloco em prática, porque as porque pessoas não vão vai perceber chegar isso. no coração, não vai chegar no coração das Mas E as pessoas. pessoas vão perceber então, isso. Então, é E isso o que eu estou dizendo. desafio está Por que não ser comigo de verdadeiro? colocar tudo Por isso que em não ser prática. verdadeiro? Assim, eu entendo a posição do Manuel e digo assim, é preferível esconder? Depende, porque assim, tem pessoas no nosso meio que realmente estão buscando conhecimento, estão buscando querer evoluir. Mas elas só vão ver, quando ela começa a olhar para você e ver que existe alguma coisa ali que não está encaixando aquilo que você fala com aquilo que você faz, peraí. Aí ela descamba. Então, a fuga do meio exatamente está por isso. Porque as pessoas estão vendo nos líderes, vendo as pessoas que estão falando, mas não estão vendo elas cumprir. Ao passo que os discípulos viam Jesus Cristo falando e viam ele cumprindo. Então, essa é a diferença hoje. A gente quer esconder uma coisa. Quando eu assisti aquele filme, eu assisti 2 vezes o filme Conclave e já assisti várias vezes o filme Dois Papos. Por quê? Eu fico observando ali cada detalhe a preocupação que eles tinham, mas assim, aquilo ali estava à parte da sociedade. Eu até achei interessante que foi permitido esse filme ser exibido. Por quê? Porque revela coisas que o povo, em geral, não estão preparados ou não sabiam. Agora, por que a igreja permitiu isso? Porque ela está querendo dar uma abertura. Eles dizem assim, não, realmente acontece algumas coisas, porque todos nós somos homens, todos nós estamos em um processo de reforma, né? Todos nós estamos em processo de reforma. Então vocês têm que aprender isso, que nós, para que haja uma reforma, tem que se quebrar uma parede, tem que se quebrar uma coisa, tem que se mostrar o que está de errado. Então eles começaram a abrir o leque para poder isso. Mas assim, muito antes, vamos lá, quantos anos já temos depois de Cristo? Quanto tempo já se passou? Então, havia uma podridão que nunca foi falado. Agora estão querendo abrir, por quê? Porque estão vendo que eles não estão dando conta. E se segurar mais isso aí, é capaz de, como disse o Bonel, descambar todo mundo. A gente tem que pensar assim. Você falou a palavra-chave aí, Elmo. No filme, se você lembrar, tem um diálogo que eles falam. Nós somos homens, somos humanos, temos o Sim, direito de errar, nós sim, erramos. E eles admitem uma série de erros, inclusive quando o cara é pego lá,
numa corrupção, ou então é indicado lá pela cozinheira lá que ele realmente era pai de uma criança, tal. Ele diz: eu sou humano, cara, eu erro. E Eu agora errei há porque 30 anos, mas eu eu errei. eu não posso ser perdoado, e tal. Então, o diálogo da admissão de ser humano é real no filme, e a gente vai admitir exatamente isso. Então, é uma formação de seres humanos ávidos por poderes ali. O que Sim. eu quis, o que eu acredito é que essa avidez de poder que tem num determinado nível para cima, vamos falar da Igreja Católica, do padre para cima, é, são eles, é uma meia dúzia, assim, perto da multidão que vai na missa, aquele pessoal que vai na igreja, é muito pouquinho, é um pedacinho da Igreja Católica. E eu acho que a Patrícia falou, isso não faz a diferença para a crença das pessoas que vão lá. Não estou questionando se a doutrina está correta, se está certa, se está errada, se isso não é importante para nós. O importante é o seguinte: eles católicos, com a fé que eles têm, é bom que eles não saibam desta briga para cima, para que eles não se abalem na fé que eles têm. O poder que eles estão brigando lá para cima é problema deles. Eles vão um dia é, pagar por isso de algum momento, vão lá para o umbral. Eles não sabem disso, mas eles vão para o umbral, né? É, e É a, porque as é pessoas desse, não sabem até que nível essa disputa vai, mas que tem não sabem, uma disputa, todo mundo sabe que tem, só não sabe como é. não sabem como. Agora, Porque outra sabe coisa, que você ali é papo da tua paróquia. Para você ser ordenado bispo, você tem que estar fazendo outras coisas dentro da diocese, além da tua paróquia. E aí tem o jogo político, indicação política. Aí de bispo você vai, é feito cardeal. Durante a Idade Média, você, para ser cardeal, você comprava o chapéu vermelho. e De, amigo de, do imperador também. você tinha toda essa. E esses cardeais são os que elegem o Papa. Claro. Então, quer dizer, era sempre pessoal de família rica. Isso. Então, essa política existe em todos os lugares, em todos os meios, Sim, religiosos e não e religiosos. não religioso. Meios onde rola dinheiro e onde não rola dinheiro. Poder indifere da parte financeira, indifere. Eu vou falar um pouco das casas espíritas. Existe Uhum. uma política interna de poder dentro das casas espíritas. E Sim. dentro da casa espírita a gente sabe que não rola dinheiro. Quer dizer, não tem corrupção porque não tem dinheiro. Pode rolar um pouco de mercantilismo, mas Mas mercantilismo no sentido de fazer o bem pelo dinheiro que você arrecada, de transformar isso em alguma coisa de benefício à população. Então não tem. Mas por que as pessoas querem ascender poder dentro de um organismo qualquer? Isso faz parte do ser humano. Nós somos assim. Nós somos uhum. assim. Essa é a grande sacada do ser humano. Eu faço parte de várias organizações, né, de associações. Em todas que eu participo, tem a avidez por poder, sem ascensão financeira, sem pensar assim, eu vou lá porque eu vou ganhar mais. Não é. Ele somente Vaidade, né? Vaidade. vaidade, orgulho, É, egoísmo pessoal. Ele vai participar de uma reunião maior em algum lugar para representar aquela associação, portanto, ele vai aparecer mais. Mas como isso é antagônico, né? Se está exatamente dentro de uma associação, numa casa espírita para trabalhar isso, como que Uhum. deixa isso vir à tona, né? Como E você, vem, se você está e ali para vem, trabalhar exatamente isso em você, né? pois é. e vem, e vem. E é forte isso, tá? É forte. Bom, Beleza. vamos mandar mais um pedacinho. Essa discussão é ótima. Eu gosto muito da discussão, porque a gente tem que aprender, não aprender criticando o outro, mas com o erro do outro. Será que eu também não tenho o meu poder Sim, exacerbado em algum momento? Será que eu não gostaria de ser claro, com certeza. chamado para fazer uma palestra lá num, numa reunião maior, numa casa espírita mais
mais possante, aquelas que têm 400, 500 pessoas, e não aquela que tem 20, 15, né? Olha o meu poder querendo aparecer. Eu quero aparecer para 500 pessoas, não quero ficar aparecendo para 15. Entendeu? Então, isso também faz parte do nosso ego, né? Nosso ego fica crescido, fica envaidecido. Vamos lá. Essa discussão é ótima, viu? Gostei muito. Do grande cisma à reforma, início do século XVI. Vamos ler mais um trechinho, Posso ler aqui. por favor. Em 1054 se dá a primeira grande divisão cristã, onde os mandatários do Oriente e do Ocidente rompem devido às diferenças doutrinárias. Os pontos de conflitos com os cristãos orientais, chamados ortodoxos, são os seguintes: 1. Não aceitam a supremacia do bispo de Roma. 2. Reconhecem somente os 7 primeiros concílios. 3. Não existe obrigação de celibato por parte dos sacerdotes e bispos. 4. Rejeição da existência do purgatório e outras. No início do século XIII surge Francisco de Assis no cenário, bem como Tomás de Aquino, que vem trazer novas teses teológicas. Após um período de total desregramento e abusos da Igreja Católica, surge a Reforma com Lutero e outros líderes. A síntese do pensamento da Reforma é: 1. Princípio da vida humilde diante de Deus, salvação pela graça. 2. Princípio da vida profunda, salvação pela fé. 3. Princípio da autoridade. A Bíblia é um documento histórico e a palavra de Deus. 4. Princípio da liberdade. O testemunho interior do Espírito Santo. Em 1453, Constantinopla cai em mãos dos turcos otomanos, deixando de vez a última resistência à primazia da Igreja de Roma. Então, esse espaço aqui também lá do grande cisma, né? Nos anos 1000 até o século XVI. Estamos falando de mais ou menos 600 anos. Bom, aqui a gente já lembra da história. Em 1054 se dá a primeira grande divisão cristã, onde os mandatários do Oriente e do Ocidente rompem as diferenças doutrinárias. Aqui são os ortodoxos, né? Até hoje tem os ortodoxos. E eles ainda, eu não sei exatamente hoje como é que estão os ortodoxos, que eu não lembro, eu não li a respeito, mas na época não aceitam a supremacia do bispo de Roma. Isso é verdade até hoje, né? Eles não se subordinam ao Papa, aos papas, eles têm o bispo, as reuniões próprias Patriarca. de patriarca, né? Eles não usam o Papa como o bispo mais importante para eles. Mas olha, seu Custódio, eles Oi. participam do conclave, viu? Sim, Eles participam, mas participam do não. conclave, mas eles não podem ser eleitos, mas eles participam do conclave. Então, mas eles não aceitam o papado, mas também não participam como candidato, né? É. Mas eles vão para as reuniões com o conclave. Bom, reconhece somente os 7 primeiros concílios. Isso a gente vai ver na frente aqui quais são os concílios, mas é os que dão até eles tomarem essa decisão. E o próximo aqui, não existe obrigação de celibato entre os sacerdotes e bispos. E a rejeição da existência do purgatório e outros, né? Que essa aqui tem uma invenção, ou uma criação da Igreja Católica, né? Tanto o inferno como o purgatório, uma invenção aí da Igreja Católica. Também aí no século nesse esse intervalo também surge Francisco de Assis nesse cenário importante figura e mais importante eu diria assim para esse cenário da Igreja Católica foi Tomás de Aquino, teve uma importância fundamental na condução da doutrina. Estamos falando agora da doutrina, não estamos falando mais da politicagem, tá? Doutrinariamente, Tomás de Aquino
foi muito forte. Ele deu um rumo diferenciado para a igreja doutrinária, o lado doutrinário da igreja, que segue até hoje. Então, a gente vai olhar a doutrina católica, que está calcada em Tomás de Aquino, totalmente. E há quem respire um pouco de Agostinho de Hipona, mas Tomás de Aquino, ele é o que domina a doutrina católica. E ainda neste lá nos autos de 1500 aproximadamente, né, no século entre 1500 e 1600, tem lá o surgimento dessa reforma com Lutero, né? E o Lutero é a turminha que estava ligada a ele. Essa é o racha da Igreja Católica, onde aparecem os protestantes ou evangélicos, hoje chamado evangélico. E é interessante aqui os 4 princípios principais, na verdade não são 4, só são 94, 95, alguma coisa assim, todo o 95 lema, teses. 95, 95, né? 95 teses. Foram pregadas na Catedral de Wittenberg, por Martim Lutero. Obrigada, 95. Eu não tinha o número correto na cabeça. Essas teses perduram até hoje, mas essas 4 aqui, eu diria assim, são a base, né? A mais importante. Da vida humilde diante de Deus, salvação pela graça. Até hoje, os evangélicos tratam da salvação pela graça de Deus. Princípio da vida profunda. Profana não, profunda. Salvação pela fé. Então, a fé e a graça de Deus é a tese principal da igreja protestante. Princípio da autoridade, a Bíblia é um documento histórico e a palavra de Deus. Eles tratam isso de uma forma muito fervorosa. E o princípio da liberdade, testemunho interior do Espírito Santo. É, a gente vai ver pela frente que este intervalo aqui, até o século XVI, foi, foi um espaço importante para a doutrina católica, muito importante. E aí ele faz essa menção aqui que também é interessante. Em 1453, Constantinopla cai nas mãos dos turcos, dos otomanos, e quando cai na mão dos otomanos, aquele racha que se deu entre Roma e Constantinopla acaba. E aí Roma realmente vira centro das atenções e o centro do poder da Igreja Católica, uma vez que Constantinopla tinha uma parte do poder ainda em Constantinopla, e eles brigavam pelo poder lá em Constantinopla. Quando os otomanos tomam Constantinopla, acaba essa coisa, né? E fica lá totalmente. Lembrando que era o Império Bizantino antes dos otomanos. E os otomanos tomam Constantinopla e a maioria da população que vai ficar lá em Constantinopla, eles são muçulmanos, são islã. Portanto, há outra religião tomando conta e a religião cristã fica no segundo plano lá em Constantinopla. Lembrando que os otomanos, para tomar Constantinopla, destruíram, né, com grande parte da cidade, e economicamente Constantinopla foi à bancarrota. Então, você pegar a história de Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Lembra? Istambul. Hoje está bem, hoje está com 15 milhões de habitantes, é uma cidade fantástica, mas naquela época Constantinopla ficou derrubada. Precisou ser reerguida depois de muito tempo, porque economicamente os otomanos destruíram Constantinopla. Pelo próprio poder, estamos falando de poder agora há pouco, pelo simples poder, eles destroem para tomar conta, mesmo com a cidade destruída. Pelo ego de eu venci você,
Eu sou vencedor. E aqui, então, nós vamos para a parte dos concílios, e eu vou pedir para que a gente leia somente o texto do concílio e não vamos citar esse puta monte de concílios que tem pela frente aqui. A gente pula, depois a gente lê em casa na hora do Faustão, não tem mais Faustão, né? Na hora da novela da Globo, a gente pode ler. Não vamos ler aqui porque ela é maçante. E aí a gente vai para o próximo texto, porque é mais E aí você interessante do que. deixa o locutor seguir, então, no 14:6, né? Porque ele queria ler o texto. Então, o locutor pode ler o concílio, ele tá segurando a garganta, ele está se preservando a garganta para ler o concílio. Eu vou pedir Tá. para você, ô Manuel, leia até chegar nessa relação dos Tá. concílios e a gente discute um pouquinho isso e vamos para o próximo texto, por favor. E depois eu leio também a Inquisição. Ah, Os perfeito. concílios. Concílio é uma assembleia de bispos, mandatário de uma diocese, várias paróquias, assessorada geralmente por teólogos que decidem questões de doutrina e de disciplina escolástica. Os concílios são divididos em concílio ecumênico, geral ou plenário, aquele que são convocados todos os bispos. Concílio nacional reúne os bispos de uma mesma nação, isso é mais recente, que é a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Isso. É um exemplo desse. E concílio provincial ou sínodo, reunião de bispos de uma província eclesiástica. Como, por exemplo, quando a gente tem as grandes cidades aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, que tem arquidioceses, você tem um cardeal e vários bispos auxiliares. Então, você faz essa reunião, é um sínodo. Por um longo período, se alternam quem era o poder maior, se os concílios ou o Papa, já que este era considerado o representante de Deus na Terra. No período do Império Romano, os concílios eram convocados pelos imperadores, que tomavam parte ativa, nomeando bispos, dirigentes de trabalhos, assessorados por comissários imperiais. A partir de 1050, os concílios são convocados e presididos pelo Papa. A Igreja Oriental Ortodoxa só atribui caráter ecumênico aos 7 primeiros concílios dos realizados. A seguir, são citados os concílios já realizados pela Igreja Católica. Leia, por favor, a Inquisição, que a gente já discute os dois um pouquinho. Uhum. A Por favor. Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. A multiplicação das heresias populares a partir do século XII levou os papas a combatê-las. Inocêncio III, 1200, aplicou o processo inquisitório contra os albigeneses. Gregório IX, 1230, confiou a perseguição das heresias a tribunais inquisidores dominicanos. Foi, porém, sob o papado de Alexandre IV, 1255, que os dominicanos obtiveram a competência exclusiva no domínio inquisitorial. O Concílio de Viena, 1312, regulamentou a colaboração dos inquisidores com os juízes ordinários. O processo inquisitório não previa defesa, por vezes, do inquirido. Era torturado para falar o que sabia. Das penas constava a morte em fogueira, prisão perpétua, prisão temporária, degredo e confisco de bens. A Inquisição teve atuação em toda a Europa cristã, com exceção da Inglaterra, e foi utilizada até o século XVI, nos séculos XV e XVI, em Portugal e na Espanha. Os judeus também foram alvos da Inquisição. O auge desse processo foi na Espanha com o Tribunal do Santo Ofício, instituído com o aval dos reis católicos Fernando e Isabel. Neste período, destaca-se o papel mais importante
do mais importante inquisidor, Torquemada. Em Portugal, o número de sentenciados apurado oficialmente até 1732 era de 23.068, dos quais 1.452 a morte. As perseguições começaram com caráter religioso no sentido de combater as heresias, mas com o passar do tempo, ela se tornou instrumento de domínio e de amedronta por parte dos poderosos. Adquiriu caráter político e preconceituoso, perseguindo opositores políticos não cristãos, feiticeiros e todos os que se mostravam contrários à doutrina da Igreja. O medo se instalou por muito tempo nesse período. Vamos voltar aqui aos concílios. Aqui não tem muito o que discutir, né? O tipo de Uhum. concílio que a igreja elas promovem, né? O concílio ecumênico, nacional e provincial. É interessante que só depois do ano 1050 em que o Papa começa a participar dos concílios. Até então, era feito somente pelos bispos. E aí que vem a história. Será que os concílios mandam mais do que o Papa? Uma vez que o Papa não estava presente, os concílios tomavam decisões muito fortes, né, muito duras, em algumas vezes, dentro da doutrina, fazendo que o Papa obedecesse aquilo que o concílio determinava. A partir do ano 1050, os papas também participavam, ou participam até hoje, das decisões, dos concílios, onde os bispos fazem parte. E a parte dura, né, da Igreja Católica é a Inquisição, que ele chama de o Tribunal do Santo Ofício. É, aqui é só para a gente fazer uma menção, já falamos bastante disso, do quanto o poder sobe a cabeça do homem. Ou seja, uma vez que eles estavam, ou seja, com a ideia de proteger a doutrina contra as pessoas que falavam mal de dentro da doutrina, da própria doutrina, eles entravam em conflito com os inquisitores, no sentido de tornar a verdade deles a verdade é, real. Ou seja, você não pode falar mal de uma coisa que você está dentro dela. Se você está dentro, você não tem que malhar alguma coisa que está dentro dela. Isso era a ideia inicial de fazer, de tornar herege aquele que maltrata a própria doutrina. Essa era a primeira ideia do tribunal. Mas interessante que, em seguida, isso se torna tão político que eles começam a trabalhar a Inquisição com pessoas que não fazem parte do meio cristão, aquelas pessoas não cristãs, aquelas que não tinham nada a ver com o cristianismo, nada a ver com a doutrina católica, e eles também trabalhavam com relação a a destruir essas pessoas, né? Então, diz aí dos não católicos ou do não cristão, dos feiticeiros, e É, qualquer uma pessoa que tivesse contra ou que falasse mal da doutrina, mesmo não participando da doutrina. Então, olha a ascensão do poder. Eu vou extrapolar o meu poder de católico que sou para aquelas pessoas que não são católicas. Mas para isso eles tinham sempre a ajuda do poder imperial, né? Claro. uhum. Então, aí certamente rolava muita corrupção, Você vê rolava. Portugal Oi? e Espanha, todas as Portugal. famílias que hoje em dia levam nomes de árvores eram judeus. Tiveram Deus, que se converter, senão iam morrer na mão do Tribunal da Inquisição. isso mesmo, isso mesmo. Então, isso é só essa menção aqui que é importante a gente saber, né? Não porque eles fizeram coisa errada, talvez na nossa análise eles fizeram errado, mas não é isso. É que a gente tem que se alertar deste poder que a gente ultrapassa
o nosso limite, muito o nosso limite. Se a gente ficar no poder dentro do nosso limite, ele não pode não fazer mal. Mas quando você ultrapassa o seu próprio limite, ele é danoso, danoso para todas as pessoas que nos cercam. A gente está vendo isso dentro do Brasil, efetivamente, né? Poder, o cara que tem o poder, ele usa esse poder para danar pessoas, para tornar pessoas é, maneiras, né? Falando, né? Ou em cárcere privado, ou tirando o poder do outro para ela se tornar um maior poder dentro do pedaço. Então, complicado isto. O ser humano não é mole, não é um povinho fácil de nós entendermos. Mas o importante é a nossa reflexão com relação ao que a gente enxerga. Eu não posso consertar isto lá fora. Eu posso consertar isto aqui dentro. Isso eu Uhum. posso me consertar. Eu posso fazer uma reflexão e tornar isto uma coisa boa para mim. O que que eu faço com este poder que eu tenho? Eu preciso ter mais poder, eu preciso usar esse poder que eu tenho, né, o pequeno que eu tenho, em prol do outro, e não em prol de mim. Isso que Uhum. é a sacada, né? É usar para o externo e não para o interno. E, de um modo geral, o poder humano tenta utilizar este poder próprio ser ele mesmo, se utilizar do poder que tem. Bom, chegamos no limite. Agora vocês decidem. Vamos ler mais um pedacinho ou pulamos? Falta Mais só cinco Joana minutos. d'Arc, que é a conclusão. Então, vamos ler 5 minutos? Bom, Joana Dark, quem pode ler? Eu leio a conclusão. Joana d'Arc e Giordano Bruno Galileu. Estes personagens são exemplos marcantes da violência praticada contra indivíduos, apresentando-se como a defesa da divindade, de bons costumes e da religião. O pano de fundo, porém, é o poder, o domínio, o preconceito e todo tipo de ameaça ao poder religioso constituído em nome de Deus. Joana d'Arc, parará, parará, devido à sua sensibilidade a vozes e a visões, foi acusada de herege aos 18 anos de idade. Em 1450, o processo foi reaberto e ela foi declarada inocente através de um ato solene. Em 1909, foi beatificada e em 1920 canonizada. Giordano Bruno, em 1548 a 1600, foi um pensador e escritor italiano, padre dominicano que se tornou mais tarde antidogmático e cientista. Foi criador da teoria de outros mundos habitados, olha aí, espiritismo, hein? Do infinito, negou o geocentrismo e a teoria aristotélica. Não acatou os dogmas da Santíssima Trindade e da deificação de Jesus. Acusado de heresia pelo Santo Ofício, foi mantido em cativeiro por 9 anos, vindo a ser condenado à morte na fogueira em Roma no ano de 1600. Galileu Galilei, 1564 a 1642, cientista italiano, iniciador da física moderna, criador de várias teorias científicas, se destacou no estudo da cinemática e da ótica, entre outras. Em 1611, teve que se retratar diante da Inquisição, negando o que declarara anteriormente que a Terra girava ao redor do Sol, que contrariava a doutrina pregada pela Igreja Católica. Foi-lhe imputada a pena de reclusão domiciliar e proibido de escrever livros. Sabe o quanto o- os inquisitores extrapolaram o poder que ele foi lhes dado dentro da doutrina, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, e eles pularam para um cientista, por exemplo, né? Que o cara não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele falava alguma coisa que hoje a gente sabe que é verdade, mas se a igreja falou, a igreja se metia no enrosco danado. Para ela,
o Sol, a Terra era o centro do universo. É. Isso era a verdade. Se isso a Igreja Católica dizia, isso era a verdade, não tinha nada a ver com Bíblia. Percebe? Não tem nada a ver com Bíblia Uhum. isso. Tem a ver com um camarada qualquer que determinou isso e pronto. E esse poder ultrapassa os limites da religião, vai para a ciência e se mete na ciência e põe o cara em reclusão por 9 anos, dentro e proibido de escrever, ou seja, o teu conhecimento agora fica contido em você. Isso é É, um. inclusive ele teve essa chance porque ele era amigo do Papa, Então, porque senão ele tinha ido para a fogueira. eu Ele também. não ia ter dado chance dele se retratar e ficar preso em casa, não. Ele só escapou porque era amigo do Papa. É Senão tinha sério. dançado. Ia dançar dançar na chuva, não, ia dançar na fogueira. É. Fala aí, Raeli. Aqui só fazer uma menção de elogio ao princípio da doutrina espírita. Enquanto lá ele foi crucificado como cientista, porque ele falou uma coisa que contrariava, digamos, os dogmas da igreja, o Kardec disse e deixou para nós a sua fé raciocinada, o dia que a ciência mostrar para você algo que reforce a sua fé raciocinada, fique com a ciência. Olha a diferença, certo? Só É. isso. Esse é raciocínio. Isso significa que a gente coloca o raciocínio bem ao ladinho da fé. Não deixa a fé de lado, mas use a fé A com razão. raciocínio, com racional. Essa a nossa, Nosso o estudo. gostoso da nossa doutrina é isso, né? A gente poder discuti-la a viva voz. Conclusão. O cristianismo do Cristo era para ser uma doutrina comportamental que pregava a reforma interior dos homens, onde Jesus mostrava que o procedimento condizente com seus ensinos levaria o indivíduo a um estado espiritual equilibrado, seguro de si, feliz, sereno e em harmonia com os seres e com as coisas. O homem transformou essas mensagens comportamental em todo tipo de exterioridade e acrescentou outros objetivos, principalmente de domínio e de poder, desvirtuando do ponto de partida. No decorrer dos séculos, cada vez mais a mensagem se afastou do original, para chegar em nossos dias pregando o que hoje prega. Claro que ele está falando da doutrina católica, né? Que é a grande massa planetária, né? Hoje, a doutrina cristã deve estar na ordem de 2,5 bilhões, mais ou menos, de adeptos no planeta. Muito, é uma massa muito grande que eles influenciam de forma direta e indireta. Tem uma influência forte nisso aí. A responsabilidade deles é muito grande. Não cabe a nós resolvermos este problema com eles. Quem tem que resolver isso é quem segue essa doutrina, que deveria criar meios de ter outras experiências para que pudesse fazer comparações. É isto. Então, hoje nós discutimos um pouco, fizemos uma reflexão, uma autorreflexão do quanto é danoso o poder, né? E quanto deturpa doutrinas importantes, né? Como a doutrina cristã primitiva, da qual nós bebemos desta fonte. Hoje, nós que adotamos a doutrina espírita como nosso caminhar, nossa conduta de vida. É isto. Algum mais pitaco? Alguma coisa a mais? Não? Achei a Então, Joelma tristinha, é a minha observação. não entendi, ô Iraia. Eu achei a Joelma tristinha na nossa aula de hoje, se ela puder. É verdade, a Joelma falou bem pouco Não, hoje. eu tô com sono aqui no sítio, acorda muito cedo, é isso. Ah, então beleza. Eu falei, não, É isso. falando sério, eu Tô pensei que bem, tinha dado obrigada, zebra. Iraí. Não deu zebra com a cirurgia, não, ainda, né? Graças a Deus. Eu vou dar uma sugestão para você. Esconda o galo. Ele que te acorda de manhã todo dia, não é?
Não escondendo na panela, não escondendo na panela, tá Não bom. foi na panela, não, não. Esconda ele num galinheiro bem longe da sua casa. Pessoal, vamos para a gente finalizar. Quem pode fazer os agradecimentos finais dessa reunião maravilhosa, dessas discussões que nós tivemos hoje, muito legais? Pode ser o Elmo, pode ser o Elmo, O Divani que não ou falou eu nada sugiro hoje. o Elmo. Divani que não, Divanir, né? Divani não O falou Divan, nada hoje. o O Divanir está lá Divanir está em meio casa. triste. Eu acho que o Galo também está solto lá, viu? Divani não falou nada hoje. Hoje eu tô mais reflexivo, tô mais interiorizando todos os comentários. Aí, Divani, faz o encerramento. Pode encerrar pra gente, Elmo, por favor. Não, deixa pra você isso aí. Vamos lá. Olha o Divanir. Fé, tenha Hoje fé. eu tô menos inspirado, hoje eu tô. Não tem problema. Na próxima A eu gente- faço. Então vamos lá. Elmo, Queremos sobrou. agradecer a espiritualidade que nos guiou durante todos esses comentários, que nos ajuda a compreender e a nos elevar cada vez mais. Agradecemos ao seu custódio e a todos os participantes aqui que contribuíram nesses comentários para a nossa compreensão melhor. Pedimos que o Senhor possa nos despedir em paz, e assim seja, graças a Deus. Bem, Graças. pessoal, obrigado Boa pela participação de semana. todos. Galera, Tenha uma semana Tchau, tchau. fantástica. Joel, esconda o galo Vou e vamos esconder. dormir em paz a partir de agora. e valeu, Isso. meus conterrâneos, queridos conterrâneos joseenses. Agora eu estou no pedaço. Quando você estiver por aqui, grita. Opa! Até mais, Bom. gente. Boa noite. Um Tchau, abraço tchau. a todos. Boa semana. Tchau, tchau.